Primeiro, para dizer da minha alegria, eu comentei ontem aqui na tribuna, que, enfim, uma luta do Aeros, de aposentados e pensionistas, da nossa, infelizmente, falida Varig, Transbrasil e VASP, passaram, a partir de terça-feira, a ter depositado na sua conta o seu salário. Eles estavam recebendo, um comandante de avião que recebia 8 mil, 9 mil, 10 mil, estava recebendo menos que um salário mínimo. Foi uma luta de 14 anos. E a partir de ontem, o governo já havia feito o depósito judicial, como manda, inclusive, por uma questão legal, tinha que assim fazer, e em seguida foi liberado, então, o dinheiro, e agradeço àqueles tantos e tantos idosos que estão remetendo e-mail, telegramas, enfim, dizendo, pai, o dinheiro está na conta. Quem não acreditava, agora passa a entender que sempre vale a pena quando a luta não é pequena e o universo conspira aí a nosso favor, né, senadora Vanessa? A gente pode hoje dizer isso. E claro que é bom lembrar que a luta não terminou, que vai continuar um processo de negociação para que as outras parcelas que serão pagas sejam adequadas e pagas mensalmente aos nossos idosos, aposentados e pensionistas do Aeros. Mas que bom vir aqui poder dizer que esses homens e mulheres, que mais de 1.000 morreram antes da decisão final, que era uma dívida ainda do governo anterior ao Lula, que a partir desses anos de tanto embate na justiça, e houve, então, a decisão do pagamento final, o que aconteceu no dia de ontem, a primeira parcela. Senadora Vanessa, eu queria também, em segundo lugar, nesses minutos aqui na tribuna, não deixar de registrar o que aconteceu em Unai, em 2004. No dia 28 de janeiro, foi instituído por lei o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho e o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em homenagem às vítimas da chacina de Unai. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, por meio de sua presidenta, Rosa Maria Campos Jorge, enviou convite no sentido que participássemos do ato público que se realizou no dia 28 de janeiro passado, em homenagem àqueles que foram covardemente assassinados, ou seja, aos colegas do SINAIT, Erastótenes, João Batista, Nelson e o motorista Ailton. Foram em Tocaia, brutalmente, repito, assassinados em 2004. É importante relembrar que o dia 28 de janeiro de 2004 fica marcado na história pela barbárie na cidade de Unai, Minas Gerais. E é com muito desgosto que vemos, após 11 anos, senhora presidenta, a impunidade total dos assassinos desses bandidos. No dia 26 de janeiro passado, foi lançada uma petição eletrônica que pede que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento dos recursos dos réus da chacina de Unai e que seja promovida a erradicação do trabalho escravo no país. A petição foi lançada pelo auditor fiscal do trabalho, Magno Riga, no site da Avash, petições da comunidade, e considera que Erastótenes, João Batista, Nelson e Ailton são mártires, pois a morte deles passou a representar uma luta, no caso, a luta pela erradicação do trabalho escravo, já que são os auditores fiscais do trabalho que atuam diretamente na repressão ao crime. O documento diz: enquanto houver trabalho escravo no Brasil, os mártires de Unai não serão esquecidos. Além de pedir que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do habeas corpus, a petição exige que o julgamento seja realizado em Belo Horizonte,
Minas Gerais, e não em Unai, como pretende os mandantes do crime. O documento exige ainda o fortalecimento da fiscalização do trabalho e a manutenção da lista suja do trabalho escravo e do conceito consolidado no artigo 149 do Código Penal. Exatamente as mesmas bandeiras defendidas pelo Sindicato Nacional e pelos auditores fiscais do trabalho. O SINAIT está pedindo a todos os auditores fiscais do trabalho que assinem a petição eletrônica e repassem para os seus contatos, a fim de multiplicar mais essa iniciativa pela punição dos assassinos. Como disse, infelizmente, esse fato, que gostaria que não tivesse acontecido, até hoje, os culpados do crime não foram punidos, nada aconteceu. Peço, senhora presidenta, encarecidamente, às autoridades competentes a agilidade no julgamento e a punição imediata dos mandantes dessa barbárie. Peço também o apoio de todos à petição formulada. Não podemos permitir que coisas assim fiquem no esquecimento. Precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance para que o trabalho escravo seja erradicado. Que bom que esse Congresso aprovou recentemente a PEC que combate o trabalho escravo. É bom que eles saibam que qualquer propriedade, no campo ou da cidade, onde for verificado o trabalho escravo, perde a propriedade, perde a terra e perde, se for aqui na cidade, a sua empresa, enfim, o estabelecimento onde seja comprovado que esse crime está sendo cometido. Senhora presidenta, dentro do tempo que me alertou Vossa Excelência, eu quero ainda fazer mais 2 registros muito rápidos. Primeiro deles, eu gostaria de registrar a moção de solidariedade que recebi da Prefeitura da capital do meu estado, de Porto Alegre, uma moção de autoria do vereador Paulinho Motorista, pedindo que o Congresso aprove rapidamente o projeto de lei 271 de 2008, de nossa autoria, que trata do Estatuto do Motorista Profissional. Consta da moção que o projeto confere aos motoristas direitos legítimos que lhe cabem, fazendo justiça a esses profissionais que, em geral, trabalham em condições precárias, sofrendo diariamente as consequências do trânsito cada vez mais caótico em nosso país. O Estatuto do Motorista trata dos interesses do motorista de ônibus, de caminhão, de táxi, de van, enfim, todo aquele que se dedica a sua vida a transportar os brasileiros e brasileiras, como também qualquer tipo de mercadoria. Senhora presidenta, diz ainda a moção que recebi, senador Paim, o motorista sofre com ausência de regras claras para o exercício regular da profissão. Ao reunir, como Vossa Excelência fez, no mesmo documento legal, todas as regras que possam colaborar com o aperfeiçoamento da profissão, o Estatuto do Motorista explicita os direitos, mas também deveres a serem seguidos pela categoria. Agradeço à Câmara Municipal de Porto Alegre, ao vereador Paulinho Motorista, o apoio a esse projeto. Por fim, senhora presidenta, quero ainda me dirigir aos meus amigos e amigas da Bahia, que me comprometo aqui a estar rapidamente lá para receber o título de cidadão baiano, conforme fui informado hoje pelo telefone. Tenho o título de Salvador, mas claro que tenho um carinho enorme pela Bahia, sabe das minhas raízes, forte com o povo negro, da mãe pátria África, e para mim é com muito orgulho que estarei na Bahia nesta oportunidade. Ainda, senhora presidenta,
sei que há um debate sobre as duas medidas provisórias que chegaram à casa e comentava eu ontem já, quando vim a essa tribuna. Estamos dialogando com as centrais sindicais, com as confederações, com os sindicatos. Ainda hoje à noite estarei na posse de uma central. Conversarei amanhã com a COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, com as entidades dos servidores, dos trabalhadores da área pública, enfim, da área privada, e até com os trabalhadores da área rural. Porque essas MP, elas fazem uma adequação, senadora Vanessa, Vossa Excelência já comentou o caso, que merece de nossa parte, e terá de nossa parte, com certeza, todo o carinho. E o ministro Miguel Rossetto já dialogou comigo, o ministro da Previdência também dialogou. Há espaço para o diálogo, para a construção coletiva aqui nessa casa, de forma tal que o texto final represente o combate à malandragem, à esperteza, e que garanta uma melhoria ainda maior no caixa da Previdência, mas, claro, não aceitaremos nenhum prejuízo para os trabalhadores e para os aposentados e pensionistas. Quem sabe não é o momento também de discutirmos o fator previdenciário, essa lei maldita, que aqui nós já derrubamos ela, aqui no Senado derrubamos, há quase 10 anos atrás, e que a Câmara não vota. Fator previdenciário que confisca pela metade o salário do trabalhador no ato que ele mais precisa, no momento em que ele se aposenta. Já que estamos discutindo uma MP que trata desse tema, por que não podemos também aproveitar para aprofundar o debate, para garantir uma regra permanente de reajuste para os aposentados e pensionistas e tirarmos essa lei que eu considero a pior lei inventada no país depois da ditadura contra a classe trabalhadora, que é o famigerado fator previdenciário. Confisca pela metade o salário do trabalhador na hora da aposentadoria. Já repeti isso aqui, acho que 1000 vezes na tribuna, mas vou repetir mais 1000 vezes, se necessário. Enquanto que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que o teto é 35 mil, não aplica fator. Agora, para o regime geral, o teto é 4.600, se aplica o famigerado fator. Mas esse é um debate que faremos no momento adequado. O que podemos adiantar aqui da tribuna, que ninguém pense que a gente não vai fazer aqui um bom debate sobre esse tema. Faremos, sim, o bom debate sobre esse tema, inclusive sobre seguro-desemprego. O debate tem que ser feito e os argumentos colocados na mesa e que se façam, no meu entendimento, todos os ajustes necessários para que a redação final não traga prejuízo. Nós queremos isso, naturalmente, para os trabalhadores, seja do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Senadora Vanessa, como havia dito, eu usaria 10 minutos. Usei 9 minutos e me sinto contemplado. Obrigado a Vossa Excelência.